Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Estamos estudando o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. E hoje vamos entender uma expressão do apóstolo Paulo. Ele afirma que o ser humano, que os cristãos morreram para a lei. O que significa morrer para a lei? No conceito do apóstolo Paulo, significa que nós hoje podemos desobedecer a Deus? Não é isso. Eu vou ler para você Romanos capítulo 7, do verso 1 ao 4, e vamos entender essa questão que é muito importante, porque muitos cristãos se escondem atrás de Romanos capítulo 7 para justificarem um comportamento de desobediência aos 10 mandamentos. Romanos capítulo 7, do verso 1 ao 4. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Vamos para o verso 5 também. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Para mostrar que o cristão morreu para a lei, o apóstolo Paulo usa como exemplo o casamento. Ele afirma que enquanto uma mulher está viva, ela está ligada ao seu marido, caso, obviamente, ele não tenha adulterado. Mas ele afirma o seguinte, que quando morre o marido de uma mulher, esta mulher está livre para se casar com outro marido. Paulo argumenta o seguinte, da mesma maneira, quando você morre para a lei, você está livre para se casar com outro. E você vai se casar espiritualmente com Cristo. Esse é o argumento de Paulo. Da mesma forma que uma mulher viúva pode se casar novamente, um cristão que morreu para a lei, ele pode se casar espiritualmente com Cristo. Mas o que é morrer para a lei? Morrer para a lei não é ser desobediente, porque o texto afirma que fomos nós quem morremos para a lei e não a lei quem morreu. A lei continua. Por que nós morremos para a lei? Porque nós, ao aceitarmos a Cristo como Salvador, amigo ouvinte, nós não somos mais condenados pela lei. Portanto, morrer para a lei é não ser mais condenado por esta lei, porque Cristo pagou a nossa dívida para com a lei de Deus. É por isso que no próprio verso 4, o apóstolo Paulo afirma que depois que morremos para a lei, pertencemos a um outro esposo, diríamos assim, a Cristo. E com qual objetivo? Para que venhamos a dar fruto para Deus. Aqui você percebe que a morte para a lei é não ser mais condenado por ela. Mas em consequência desse casamento espiritual com Cristo, nós vamos agora produzir frutos para Deus, como está em Romanos capítulo 7, verso 4. Essa é a lição que o apóstolo Paulo quer nos passar. A de que nós morremos para a lei, ou seja, a lei não pode mais nos condenar hoje. E como não estamos mais sob a condenação da lei, nós podemos nos casar espiritualmente com Cristo e sermos novas criaturas.